Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas. Essa reunião é o Seminário de Pastoral do Estado de Minas Gerais, da ANEC Minas Gerais. Nós acolhemos a todos com muito carinho. A gravação dessa reunião foi autorizada por todos os participantes e nós queremos acolher com muito carinho e especial gratidão pela presença de vocês ao final de uma semana de trabalhos. Imagino que nós trabalhamos muito pouco essa semana, né? Começo de mês, né? Então, nós vamos fechar com chave de ouro. Uma gratidão especial também ao Conselho da ANEC de Minas Gerais, que está aqui presente conosco, o professor Genésio, professor Clóvis e irmã Eliane, e também a gratidão pela presença do Frei Mário, que é o diretor responsável do setor de animação pastoral da ANEC. Hoje, eu e Frei Mário estamos coordenando esse trabalho em nível nacional, e também gratidão àqueles de outros estados que também se fazem presentes, os do interior de Minas e os daqui da capital, de Belo Horizonte, de onde eu também estou falando. Muito obrigado a todos. Quero passar, então, a palavra para a irmã Eliane, que, dentro do Conselho Estadual de Minas Gerais, é a conselheira responsável pelo setor de animação pastoral, pela pastoral no estado de Minas. Irmã Eliane, seja bem-vinda, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, quero dar as boas-vindas a cada um e a cada uma de vocês. Só lembrando que a gente está começando esse trabalho, então nós estamos nos apropriando, mas desde já nós agradecemos a disponibilidade. E esse tempo de pandemia, ele nos ensinou uma coisa, que nós precisamos sempre recomeçar e nos reinventar cotidianamente. E para acolher cada uma e cada um de maneira calorosa, cheia de gratidão, gostaria que o Gregory compartilhasse a tela e que nós pudéssemos acompanhar o poema do Bessa, onde tem como título Recomece, porque diante de tantas dificuldades, de tantos desafios, nós ainda somos desafiados a cotidianamente recomeçar, sobretudo na pastoral, que tem uma função muito específica e especial. E nós, enquanto animadores, colaboradores e pessoas que participam, têm e devem fazer essa diferença. E aí ele vai falando no poema que nem sempre voltar atrás quer dizer dar ré, quer dizer que é perder ou então decepcionar-se, às vezes é necessário. E talvez, providencialmente, esse tempo de pandemia deva nos ajudar a refletir o quanto é necessário repensarmos, recomeçarmos, reoptarmos por atos e ações diferentes. Por favor, Gregory. Irmã, no PowerPoint que a senhora me mandou não está o poema, mas eu encontrei aqui, vou compartilhar, ok? Ela era no último slide, mas tudo bem. Você conseguiu encontrar? Vamos ver, é este poema aqui, não é? Recomece? Esse mesmo. Ele ia ler, mas tudo bem, eu posso ler. Recomece. Quando... Deixa eu pegar ele aqui que eu tenho. Já que dessa forma. Só um minutinho, por favor. Deu para eu ler? É o vídeo? Não, irmã, a senhora me desculpe. Eu não tinha entendido que era o vídeo. Não, tá tudo bem. Pode baixar, Gregory? Deixa eu já encontrei ele aqui, se a senhora quiser agora. Perfeito, por gentileza, Santíssimo. Faça Pode isso. Ser. Bom que a gente escuta o próprio poeta, não é? Com certeza. Então, por favor, ouçam com o coração, com os olhos e com ouvidos de quem está atento esse poema do Braulio Bessa. Ok, só verificar aqui se o áudio Muito está... Obrigada. Esse mesmo, esse último, isso mesmo. Quero que cada uma e cada um se sinta acolhido nesse momento de troca de experiência de aprendizado. Um minutinho, agora vai. Davi, por gentileza, confirma se está aparecendo. Está sim, Greg. Tá. Eu não estou conseguindo ativar o áudio aqui da apresentação. Deixa eu colocar aqui mais uma vez. Senão aí pedimos a irmã para ler o texto.
Ok. Ah, sim, irmã. Já sei o que vou fazer, só me dê um instante aqui. Vou pegar aqui no YouTube, que aí fica mais fácil, né? Eu recomece Braulio Bessa. Ótimo. Pronto. Um instante. A história dela. Antes de começar a escrever o poema de hoje, eu terminei 2 da manhã ontem, mas eu lembrei muito de um trechinho de outro poema meu que tem muito a ver com isso, que diz assim: o meu ou o seu caminho não são muito diferentes. Tem espinho, pedra, buraco para moda e atrasar a gente. Não desanime por nada, pois até uma topada empurra você para frente. E foi pensando nisso que eu escrevi esse poema que se chama Recomece. Diz assim: quando a vida bater forte e a sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora do recomeço. Recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço. Recomece a acreditar. Quando a estrada for longa e seu corpo fraquejar, quando não houver caminho, nenhum lugar para chegar, é hora do recomeço. Recomece a caminhar. Quando o mal for evidente e o amor se ocultar, quando o peito for vazio e o abraço faltar, é hora do recomeço. Recomece a amar. Quando você cair e ninguém lhe aparar, quando a força do que é ruim conseguir lhe derrubar, é hora do recomeço. Recomece a levantar. E quando a falta de esperança decidir lhe açoitar, se tudo que for real for difícil suportar, mais uma vez é hora do recomeço. Recomece a sonhar. Enfim, meu povo, é preciso de um final para poder recomeçar. Como é preciso cair para poder se levantar. Nem sempre engatar a ré significa voltar. Remarque aquele encontro, reconquiste um amor, reúna quem lhe quer bem, reconforte um sofredor, reanime quem está triste e reaprenda na dor. Recomece, se refaça, relembre o que foi bom, reconstrua cada sonho, redescubra algum dom, reaprenda quando errar, rebole quando dançar. E se um dia lá na frente a vida der uma ré, recupere sua fé e recomece novamente. Isso mesmo. Obrigada, Gregory. E é esse o objetivo e a intenção desse seminário, né, de pastoral. Recomece, se refaça, relembre o que foi bom, reconstrua cada sonho, redescubra algo de bom. Reaprenda quando errar, rebole quando dançar, e se um dia lá na frente a vida der uma ré, recupere sua fé e recomece novamente. Eu penso que com esse tema, né, do nosso seminário, do retorno presencial, repensar a evangelização na pandemia e pós, nem sei se nós podemos dizer assim, é um recomeço, é um ânimo novamente para cada uma e cada um. E é isso que nós queremos com esse seminário e desejamos a cada uma e a cada um que participa. Pois nós aprendemos desde criança que de tudo nós devemos tirar uma lição. Mesmo quando o caminho percorrido não é o que escolhemos, dali devemos extrair ensinamentos e sair melhor como pessoas humanas. A pandemia está durando mais do que o tempo, do que esperado, e talvez ainda será insuficiente para nos fazer mudar mais ainda. Devemos estar atentos e atentas às mudanças que a cultura digital e a pandemia trouxeram e acolher as oportunidades que surgem para a educação na fé e na pastoral.
Mesmo vivendo numa era líquida, permeada pela cultura do descartável, temos o desafio de mostrar na pastoral que o amor de Deus não é provisório, mas eterno. Que nossa fé não é uma adesão momentânea e sazonal a Cristo, mas define nossa vida inteira. A pastoral deve ser um processo que enriquece e impulsiona a caminhada de toda a vida de quem busca viver e fazer o bem. Esse seminário nos propõe uma reflexão quanto à pastoral do contexto do retorno presencial das aulas, nos incentivando a repensar a evangelização na pandemia e pós-pandemia, se assim podemos dizer. Aproveitemos essa oportunidade para escalar mais um degrau do aprendizado e do saber, para que a prática na pastoral se torne leve, atrativa, criativa e envolvente. Bom seminário a cada uma e a cada um de nós. Muito obrigado, irmã Eliane. Obrigado pelas palavras de motivação e incentivo nesse começo de jornada, nesse recomeço. Vamos agora também escutar, com muito carinho, o padre Márcio, que é o vigário episcopal para a educação aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte, também nosso presidente da CAEC, Comissão Arquidiocesana de Escolas Católicas. Padre Márcio. Boa tarde. A internet hoje está um pouco ruim. Quero dar as boas-vindas a todos a este encontro, certos de que teremos um tempo novo, este integral e permanente, se firmando como um espaço privilegiado de acolhida, de vivência da fé e da solidariedade, contribuindo para a formação e espiritual de toda a comunidade eclesial da escola, uma vez que o documento de Aparecida considera a escola católica como uma verdadeira comunidade. Acho que o padre Márcio travou. Padre, se o senhor puder... Busquemos com muito cuidado e com... Padre, a imagem do senhor está travando. Se eu puder fechar a câmera e só utilizar o áudio, excelente. Vocês escutaram o que eu disse? Poderia pedir o senhor para recomeçar, por gentileza, se não for incômodo. Tá ok. Eu disse que, na verdade, diante deste tempo que estamos vivenciando, ainda desafiador, com o retorno presencial é um novo tempo, não é mais aquela escola que tínhamos antes da pandemia, mas mesmo assim a pastoral escolar colabora com o processo de formação integral e permanente, se firmando como um espaço privilegiado de acolhida, de vivência da fé e da solidariedade, contribuindo para a formação humana e espiritual de toda a comunidade eclesial da escola, uma vez que o documento de considera a escola católica como uma verdadeira comunidade eclesial. Então, queremos e fornecer serviços educacionais de excelência. Amém, Padre Márcio. Muito obrigado pela sua mensagem também de ternura para conosco nessa tarde. Vamos agora até Ipatinga, Unileste. Vamos fazer um momento de espiritualidade com os nossos amigos da Unileste e da animação pastoral também, lá em Ipatinga. Boa tarde. Peterson, você está conosco, Laísa também. Eu acho que não estão, Gregory. Deve ter acontecido algum problema com eles aqui. Sim. Então, nós podemos rezar também ao fim, para encerrar o nosso encontro. Vamos aguardar a chegada deles.
E eu já gostaria, então, de, nesse encontro, né, só pedir as bênçãos de Deus para esse encontro, pedindo a sua graça também, e convidá-los a rezar comigo a oração que o Senhor nos ensinou, entregando todo esse nosso momento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Maria, a Mãe Educadora, nos abençoe, nos inspire nesse caminho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Padre Júlio, assessor do setor Educação da CNBB, trabalha com a Pastoral da Educação neste Brasil todo, mas é mineiro. Padre Júlio é de Minas Gerais, não é, Padre Júlio? Então, está aqui também como um bom mineiro no nosso seminário de pastoral. Seja bem-vindo. Padre Júlio, nessa tarde, vai nos ajudar, né, a meditar, a refletir sobre o tema dos desafios impostos à evangelização pela pandemia. Padre, seja bem-vindo. Obrigado. Sei que o senhor tem uma agenda muito extensa também. Obrigado por nos atender nessa tarde. Seja bem-vindo. Gregory, a alegria é minha de estar aqui com vocês. Um time, uma equipe, né, de várias instituições extremamente qualificado. Eu tenho aprendido sempre muito ouvindo e vendo a ação de vocês, as escolas católicas aqui de Minas Gerais, de Belo Horizonte. Uma saudação muito especial ao Padre Márcio, tem grande estima, saudação dos confrades. Eu estou em Belo Horizonte agora, esse meio tempo, mas estava no sul de Minas, no centro-oeste de Minas, cidade de Campo Belo. Então, uma alegria estar com vocês aqui, e eu agradeço o convite. Não é para dar palestra, mas é para a gente partilhar algumas ideias, algumas inspirações conjuntamente, né, nesse sentido. Vou compartilhar com vocês aqui uns slides para ajudar um pouquinho aí a facilitar o acompanhamento dos pontos aí que a gente... Vocês vão só me dizer se eles estão sendo apresentados aí. Estão? Sim, estamos vendo. Ótimo, muito bem. A irmã Eliane nos conduziu inicialmente com uma poesia do Braulio Bessa, então eu pensei que coincidência, também tinha pensado em colocar uma poesia para a gente iniciar, e eu tive um encontro essa semana com o pessoal nós estamos preparando um encontro na região amazônica, e concluíram com esse poema da Cora Coralina, que eu acho tão significativo, que também nos diz muito sobre a essência nossa enquanto educadores, enquanto agentes de pastoral presentes nas nossas instituições de ensino. Se alguém quiser ler, uma voz feminina, talvez, se a apresentação tiver no tamanho legível. Posso ler? Sim. Saber viver. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo. É o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira e pura, enquanto durar. Cora Coralina. Muito obrigado. Então, começar com esse poema, assim como o do Braulio, que foi o convite a recomeçar, dar espaço para a beleza e para a simplicidade da arte que
que enchem os nossos corações. A poesia, ela, de certa forma, ela é singela, mostra até um pouco frágil, e nos ajuda a reconhecer que, mesmo nas limitações, nas fragilidades da nossa vida, principalmente nesses tempos de pandemia, onde sentimos tão frágeis diante de tudo que acontece, e também limitados na ação nossa pastoral, encontramos força para iluminar o mundo, para continuar firmes e despertar em nós a criatividade e, de certa forma, a ousadia em arriscar e a buscar este recomeço para fazermos cumprir a missão que temos enquanto educação católica. Como bem afirmou a nossa poeta, né? Nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Isso diz muito para nós educadores, para nós agente pastoral nas nossas instituições. Né? Essa realidade da pandemia é tão conflituosa, dessa travessia na qual a humanidade passa, mais de 1 ano e meio permeando nossas incertezas, e nesse contexto, não raras vezes, nós sentimos fracos, quase impotentes diante de tantos desafios. E aí surge no nosso coração um questionamento, né? O que nós podemos fazer? Como, no nosso trabalho, na missão que temos de pastoral, o que fazer, como fazer? Ainda que muitas pessoas encontrem formas diversas para responder aos desafios deste tempo complicado de pandemia, tem uma parcela significativa, e eu me encontro no meio dessa parcela, que às vezes se encontra um pouco paralisado, né, diante das incertezas colocadas pela nossa pandemia. Então, o convite, né, nessa tarde é refletir sobre a pastoral no contexto de retorno presencial das aulas, repensar a evangelização na pandemia e pós-pandemia. E eu acredito que nós poderemos repensar a evangelização só quando nós tomarmos consciência do lugar onde nós estamos, né, das motivações que nós encontramos. E se nós abrimos espaço para, primeiramente, reconhecer que nós podemos nos encontrar também um pouco perdidos, um pouco no conflito dessa travessia, como toda a humanidade se encontra. E assim, conscientes dessa possibilidade, tomar a coragem de como Cora Colarino apresentou, saber da missão que temos de tocar a vida e o coração das pessoas. Então, pensando a nossa ação pastoral como educadores, somos desafiados a não entrar numa espécie de reclusão e sermos estagnados pelo medo, pela falta de rumo, pela falta de horizonte, pela falta de perspectiva. Aqueles formatos da ação pastoral que temos vivenciado nas nossas instituições no passado recente, com eventos, iniciativas, projetos, são agora tão limitados, e isso exige de nós criatividade, e que nem sempre a gente consegue encontrar a energia, a força, o entusiasmo, o horizonte para reencontrar o caminho, né? Quer dizer, esse recomeço, como foi falado aí. E aí os bonequinhos aí no slide aí que estão meio amuados, digamos assim, né? Representa um pouco, talvez, desse desânimo, da busca e a falta, talvez, de perspectiva e a necessidade de reencontrar o caminho para nós assumirmos a missão que temos. Então, diante desse cenário de incertezas, e eu vou dizer até de certa apatia, me vem à mente, como um ícone para nos iluminar e nos ajudar nesse caminho, as leituras que temos, as leituras bíblicas, as leituras dos evangelhos, melhor dizendo, que estão presentes na liturgia dessa semana. Quando eu estava pensando essa partilha com vocês, eu pensava que ícones bíblicos poderíamos utilizar para iluminar nesse recomeçar da nossa ação pastoral. E aí, meditando, né, no cotidiano da nossa liturgia diária, nos evangelhos dessa semana, começamos segunda-feira a ouvir o Evangelho de São Lucas, segundo Lucas, né, no capítulo 4 e seguintes. E esses textos, né, proclamados na liturgia, eles são inspiradores. Primeiro,
Jesus ele entra na sinagoga de Nazaré e toma toma o texto do profeta Isaías, proclama que o Espírito do Senhor está sobre mim, aquele texto conhecido de todos nós, vai atrair as pessoas para que tinham os olhos fixos nele, e ele proclamando, refletindo com a comunidade reunida, e aí começam a questioná-lo, mas não é este o filho do carpinteiro? E vários episódios de descrença na sua pregação, de maneira que chega ao ponto de expulsá-lo da cidade. Depois, ele continua o seu caminho e vai para a casa de Pedro, em Cafarnaum, onde tem muitos doentes, leva muitos doentes ao seu encontro, os seus sinais que ele realiza, expulsa demônios, e a sogra de Pedro que se encontra enferma e tem a saúde restabelecida. Essas imagens desse início, digamos assim, da missão apostólica de Jesus, ela é inspiradora para nós, porque Jesus não se deixa abater pela incompreensão, pela dúvida, pela desconfiança, pelo questionamento dos seus conterrâneos e nem mesmo pelo demônio. Ele segue firme pelas estradas da vida. Ele supera as possíveis frustrações de não conseguir ter, digamos assim, a acolhida e atingir as expectativas daqueles que lá estavam. Então, Jesus não se deixa levar por uma experiência de vitimismo, mas continua firme no seu caminho. De certa forma, ele apresenta essa palavra tão singular no tempo nosso presente, no século que nós vivemos, que é resiliência, né? De permanecer firme. Então, essa resiliência, essa atitude de Jesus, ela é inspiradora, eu digo para nós nesse momento, porque não se deixa abater pela situação, mas continua no propósito, na missão que tem, naquilo que lhe foi confiado pelo Pai, de anunciar a boa nova aos povos. E por aí ele continua firme e insere as pessoas nesse seu caminho. Então, a resiliência nessa perspectiva cristã é como um canto de esperança para quem está sofrendo. Um horizonte de possibilidades capaz de ajudar a tomar consciência de suas próprias potencialidades internas, encontrar forças para enfrentar as circunstâncias adversas da vida e ser fortalecido, transformando as experiências de adversidade. Então, nesse sentido, é uma inspiração que nos vem dessa coragem e dessa superação que o próprio Senhor vive. Então, a realidade pandêmica, ela indica para nós a necessidade de reapropriar nossa missão pastoral na escola, pois mesmo que a gente experiencie esse risco da apatia, do comodismo e da indiferença diante desses novos desafios, a pandemia nos pode conduzir, né, situação no qual nós vivemos, a uma certa imobilidade pastoral e evangelizadora, né, pensar, será que temos condições de cumprir nossa missão diante de tantas limitações que nos são apresentadas? Muitos educadores estão usando sua criatividade para reapropriar sua missão. Outros, no entanto, podem estar cansados, né, desses encontros imediatos pelas tecnologias que vivenciamos no último ano. Mas precisamos ser corajosos e não sermos ingênuos e pensar que essa imobilidade não pode estar perpassando também nossas experiências. É natural e até compreensível que esses desafios imensos nos encontram, né, também capazes de estar desanimados e não ter essa coragem, esse entusiasmo necessário para anunciar a boa nova. Nem todos, talvez, tenham esse dinamismo. No entanto, como ouvimos aí, né, no início da nossa, é o tema desse nosso encontro, com o retorno gradual, né, presencial dos alunos nas nossas instituições e as novas situações que são colocadas diante de nós com este retorno, o reencontro mais, digamos assim, efetivo das nossas comunidades escolares, ainda que
ainda que limitados por todos os protocolos de distanciamento e por aí vai. Então, nossa responsabilidade pastoral vai ganhando um novo sentido e exige de nós um compromisso renovado. E aí, retomo aqui um texto, né, conhecido de todos nós, de São Paulo, na Carta aos Coríntios: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Ai de nós, se não assumirmos e buscarmos implementar a nossa ação pastoral nesse contexto tão diferente e tão exigente de pandemia e de presença, e aí muitas vezes híbrida, né, dos alunos, parte na escola, parte às vezes ainda acompanhando de forma online. Isso nos coloca em tantas dimensões, numa dimensão de exigência e de criatividade imensa para poder cumprir a missão que temos. Então é necessário reconhecer que nossa ação e presença como educadores, marcados pela força da Boa Nova, oferece algo precioso neste tempo controverso de pandemia. Sabemos que não é uma simples volta às antigas rotinas, como tem sido tanto mencionado, né? Mas, ao contrário, sabemos que nós, pessoalmente, como educadores e agentes de pastoral, nós tivemos uma experiência de mudança, assim como os nossos alunos, seus familiares e os outros colaboradores e educadores nas nossas instituições também passaram por processos de mudança neste tempo de pandemia. A gente tem ouvido dos especialistas, seja os psicólogos, pedagogos, e temos ouvido também dos próprios estudantes, o quanto as pessoas estão necessitadas de processar as experiências vividas neste tempo de pandemia e assimilar e, principalmente, ressignificar tantas coisas. Aqui é o nosso imenso campo de ação pastoral. Trabalhar com as dores, com os medos, com as ansiedades, com as dúvidas, com as incoerências da sociedade que todos nós testemunhamos neste tempo de pandemia, que ficaram ainda mais escancaradas e abertas para todos. Então, é tempo de ressignificar e processar todas essas experiências. Olhando para a realidade, nas crianças, adolescentes, que perderam familiares, ou continuam ainda perdendo, né? A pandemia continua aí, continua ceifando vidas, famílias que estão sofrendo as consequências da pandemia no sentido econômico, o isolamento que foi imposto a todos nós, as mudanças de comportamento, desenvolver os síndromes, o estresse, pânico, a questão da obesidade. Então, isso tudo deflagra a imensa necessidade pastoral em que encontramos hoje nas nossas escolas, né, de atuar nesse sentido. Né. Além disso, desses desafios, né, penso nas limitações como eu mencionei, que os protocolos de distanciamento trazem, e eles são extremamente necessários, porque temos que cuidar e proteger a vida, mas é claro que esses protocolos, eles impedem as experiências tão importantes que às vezes a gente vive, do afeto, da proximidade, e que nós estávamos acostumados, né? E isso lança também um novo desafio para todos nós. Entrando na semana passada na sala de aula, eu vejo quanto, com o número reduzido, quanto os alunos acabam, né, estando mais longe. Então, a questão do afeto, que era tão presente nas relações, ela está um pouco limitado, está bastante limitado com a questão dos protocolos, então, que são necessários. Mas isso também coloca para nós uma grande exigência. Então, precisamos nos adaptar e buscar reforçar a dimensão do cuidado como uma expressão máxima da nossa fé. Então, se nós temos um aspecto importante para colocar na nossa ação pastoral, o cuidado com a vida, como uma grande expressão da nossa fé cristã. Então, como afirmou a poeta Cora Coralina no início da nossa apresentação, né? Não sei, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas, né? Principalmente neste contexto de pandemia, que, pelo que vemos, né, não será duradouro, né? Não veremos seu fim tão breve,
precisamos atingir a vida das pessoas, né? Neste tocar de forma muito simbólica, né? A escola católica apresenta verdadeiramente sua identidade de cuidar da vida, de cuidar das pessoas. E nesse sentido, nessa perspectiva deste recomeçar, deste repensar a evangelização na pandemia e pós-pandemia, eu pensei que em 3 ícones bíblicos que nos ilumina e nos ajuda na nossa ação pastoral. O ícone do bom pastor, que já é tão utilizado nas linhas da ação pastoral da NEC. Pensei no ícone de Maria, no Evangelho de São João, no capítulo 2, nas bodas de Caná, quando ela é aquela que tem a sensibilidade ali de ver que o vinho veio faltar, e também do ícone da ceia do Senhor, da última ceia, né, quando Jesus reúne ali com seus discípulos e vive ali uma intimidade, uma proximidade que pode ser e é muito inspiradora para nós na nossa ação. Então, eu queria indicar esses 3 ícones. O ícone do bom pastor, como aquele que cuida, né? Recordo aqui nas linhas, como eu disse, de ação pastoral da NEC, o ícone escolhido para iluminar, né? Que é do bom pastor. É uma imagem muito forte e que muito nos direciona neste movimento, pois nos apresenta muitas características do que é este cuidado do bom pastor, né? É aquele que cuida do rebanho, é a imagem daquele que dá a vida pelo seu rebanho, o ícone do conhecimento. O rebanho conhece a sua voz e o pastor conhece suas ovelhas, né? A proximidade, o conhecimento. É aquele que é capaz de ir atrás da ovelha perdida, de reconhecer aqueles que estão mais necessitados e até levar nos ombros, trazer sobre os ombros aqueles que precisam de mais cuidado. Então, diferente dos mercenários que trabalham, que agem pelo seu salário, a imagem do bom pastor para nós, na nossa ação pastoral, é essa doação, essa entrega, essa oferta. Então, para nós, é significativa essa imagem na nossa ação pastoral, que ela se reveste deste cuidado. Quantos da realidade das nossas comunidades escolares, neste momento, precisam de ser cuidado, né? Cuidar da vida, cuidar das fragilidades, das muitas questões e demandas que as crianças e os adolescentes e os jovens trazem das experiências vividas, do drama vivido durante essa pandemia. Então, esse cuidado dessa proximidade. Muitas das nossas instituições colocaram até nesse plano de retomada das atividades presenciais alguns elementos do aspecto pastoral, né? E sempre voltado na imagem da pastoral, seja a imagem do cuidado. Como cuidar nas fragilidades e vividas neste tempo de pandemia. Então, é um aspecto muito importante para nós. Como eu vi de vocês mesmo, em setembro de 2019, lá no auditório da PUC, uma escola em pastoral. Foi muito frisado isso. Então, nesse sentido, uma escola que sempre está aberta a cuidar das fragilidades, cuidar daqueles que estão mais abatidos, perdidos. Então, existe essa necessidade de curar das feridas presentes, como um elemento, um aspecto importante dessa retomada nossa. Uma outra imagem inspiradora para a nossa ação nesse caminho é do texto de Maria, da mãe de Jesus, que está presente com eles lá no casamento, né, nas bodas de Caná. Quando vem a faltar vinho, a sensibilidade, não foi ninguém que foi falar, né? O texto vai dizer que ela percebeu que o vinho veio a faltar. E essa sensibilidade aponta para quem está atento ao outro, né? Atento à sua realidade. Indica um ato de escuta, como algo fundamental. E, como ouvimos aí, a irmã Eliane falou no início, escutar é mais do que ouvir. Escutar está na linha da comunicação, né? Escutar supõe proximidade. E essa sensibilidade de escutar as experiências que os nossos alunos, que a nossa comunidade escolar, com os nossos professores, colaboradores, tem a apresentar, né?
Então, essa sensibilidade dá oportunidade para partilha. Então, essa sensibilidade da mãe de Jesus, de Maria, naquela situação, ela nos ensina muito, né? Hoje, o texto base da campanha da Fraternidade do próximo ano, ele vai falar de que é fundamental uma pedagogia da escuta, que rompa o paradigma de pedagogias que são silenciadoras. Então, dá espaço para que se possa ouvir, dar ouvidos, né? Esse é um elemento muito importante do nosso cuidado pastoral, né? Nas fragilidades psíquicas, das questões emocionais, dos traumas vividos nestes tempos de pandemia. Então, um desafio de propor ações que realmente possibilitem esse trabalho de escuta, né? Então, isso vai exigir muito de nós também uma dedicação, porque agora precisamos trabalhar com grupos menores e estabelecer como prioridade no nosso processo educativo esse espaço de escuta. Comentava com Gregory que no início do ano, no nosso colégio, o Colégio Dom Cabral, em Campo Belo, nós havíamos, né, o pessoal do pedagógico, e tinha diagnosticado que os alunos estavam desmotivados, estressados, e nós, numa reunião nossa pastoral, pensamos assim, o que nós faríamos se tivesse tudo presencial? Se essa situação estivesse sendo vivida? Nós iríamos chamar para uma conversa, uma escuta atenta, cuidadosa, amorosa. E aí nós propomos, então, vamos escutar. E aí, mas não temos tempo, não temos... os alunos estão com o calendário cheio e tudo. O que é prioridade nesse momento? São as aulas de física, redação, matemática, por aí, ou realmente escutar? Então, criamos uma proposta de, olha, vamos tomar... capacitar alguns outros colaboradores, professores, para que possam dividir em pequenos grupos de 3, 4 alunos, para que todos possam ter a oportunidade de se expressar, né? de partilhar ali, num grupo de partilha das suas próprias experiências. Deu um imenso trabalho, mas foi muito rico e muito frutuoso, porque mostrou-nos realmente como nós podemos viver a nossa identidade cristã, no sentido de realmente estar juntos e ouvir cada um nas suas próprias necessidades, principalmente de poder falar da experiência do isolamento, das tristezas e tudo aquilo que tem vivenciado neste tempo de pandemia. Então, esse ícone de Nossa Senhora, como aquela que é sensível, que escuta, mostra muito da proximidade que nós somos chamados a viver. Acho que o meu tempo já vai avançado. Um outro ícone, né, desses 3 que eu gostaria de apresentar aqui como uma inspiração, uma pequena partilha para a nossa caminhada, é aquilo que foi vivenciado e é relatado nos evangelhos lá na última ceia, né? Quando a gente pensa lá na última ceia, nos vem o momento da tensão vivida ali, porque Jesus estava prestes a ser preso, condenado, era um jantar de despedida, tinha traição acontecendo, é uma mistura de sentimentos, né? E hoje, na nossa experiência cotidiana da vida, também vivemos essa mistura de sentimentos, mas ali naquele momento de intimidade, de proximidade, teve aspectos muito importantes da fraternidade, no mandamento do amor. Eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros. A dimensão do serviço, Jesus, sendo mestre, se abaixa para lavar os pés dos discípulos, a partilha, ele que se faz alimento. Então, esses aspectos ali da última ceia, eles nos ajudam muito em algumas indicações pastorais para a nossa ação, né? Como eu disse, da fraternidade, né? A pandemia, ela nos traz possibilidades de aprendizado. Compreendemos as nossas experiências, né, de incorporar as reflexões vividas, de quanto a ausência, a não convivência mais próxima com as pessoas que a gente ama, nos impossibilitou, nos fez pensar e valorizar a importância de estarmos juntos, a importância da fraternidade. E agora, com isso, a pandemia e esse recomeço nos vai dizer que, olha, não tem mais espaço para exclusão, para bullying, para nada disso, porque
nós agora devemos reconhecer quão importante é viver como irmãos, estarmos juntos em fraternidade. A dimensão do serviço, né, de se colocar a serviço, tantos exemplos daqueles que se dedicaram, se esforçaram, estão se dedicando nesse tempo de pandemia para servir uns aos outros. As experiências de solidariedade, de partilha, na ação solidária emergencial Tempo de Cuidar, da Caritas Regional, que envolveu as nossas escolas, e tantas outras experiências de partilha, que também tem que ser fruto dessa nossa experiência de ação pastoral, que também a pandemia proporciona para que, como elemento de reconhecer a importância, né? Nesse sentido ainda da fraternidade e da capacidade de responsabilidade comunitária, no meio do caos, das múltiplas informações, né, das redes sociais, os stories, os TikToks da vida, fazer uma experiência de uma espiritualidade que nutre e dá sentido à vida, no sentido que faz de nós pessoas melhores, né? E uma ação educativa nesse sentido que nos reverte uma tendência do esvaziamento do senso coletivo para um compromisso comunitário. Então, nesse sentido, eu acredito que esse ícone nos ajuda, né? A questão da fraternidade e também uma fraternidade que nos leva a servir. E aí aqui, como pensar projetos de vidas, aí, um tema tão batido aí entre nós, mas que supere visões talvez individualistas e pense também no coletivo, em projetos que levam em conta o bem da sociedade. O quanto também aspectos dessa retomada e da pandemia podem nos indicar este caminho também, com um aspecto importante que nós, como educação católica, podemos incentivar, encorajar na vida dos nossos jovens, das nossas crianças também. Então, esses são alguns aspectos que pelo menos eu vejo no nosso horizonte. E eu queria ainda voltar à questão da tensão vivida lá da convivência e vivida ali no episódio ali da ceia, da convivência até como diferente. E a gente tem vivido os descompassos do tempo da pandemia, das terríveis vozes do negacionismo, e como nós podemos aproveitar esses espaços também, né, como espaço de buscar criar ou apresentar critérios que pautam a vida pelos valores do Evangelho. Então, eu acredito que sejam oportunidades que nos são apresentadas, né, neste percurso. Então, esses 3 ícones aí são apresentados como inspiração para nós na nossa jornada. E concluo aqui com essa frase tão conhecida do poeta Tiago Melo: faz escuro, mas eu canto porque amanhã vai chegar. Renova em nós, mesmo no meio das dificuldades, das tempestades, das limitações da nossa vida, impostas nesse momento, das tantas dificuldades, também o que nós podemos oferecer como cristãos, né? Que é a força da esperança. Ainda que seja difícil, ainda que seja escuro, o amanhã vai chegar. Então, essa também é uma perspectiva, pelo menos eu vejo um horizonte que nós podemos oferecer. Me alonguei um pouquinho, me perdoe. Que isso, Padre Júlio, o senhor abriu a janela para a gente ver o horizonte. Muito obrigado. Obrigado também por plastificar tão bem nesses 3 ícones o nosso desafio, né? São 3 ícones muito fortes e acho que a gente tem muito a pensar aqui. Eu vou pedindo para o pessoal ir colocando aqui no chat as perguntas, os comentários para o Padre Júlio, e a gente vai escutando agora, né, emendando assim na fala do Padre Júlio, uma partilha muito legal do Colégio Santo Agostinho, o Clóvis vai fazer para nós, e a equipe dele, sobre os protocolos pastorais, justamente porque no retorno presencial, além de todos os cuidados sanitários que a gente está tendo que tomar, tem também um cuidado pastoral, como o Padre Júlio disse, acho que a palavra cuidado sintetiza bem essa fala toda do Padre Júlio, né? Então, como que a gente pode materializar o cuidado
nas nossas escolas com práticas muito concretas. Clóvis? Obrigado, Padre Júlio, alegria escutá-lo. Eu vou compartilhar com vocês também aqui um arquivo, só vou deixar o arquivo em condições aqui de apresentar e vou fazer uma pequena introdução. Celular tocando agora. Vamos ver se já está aqui. Muito bem. Primeiramente, agradecer aqui a oportunidade de estar dividindo, né, com vocês um pouco da nossa experiência aqui dos Centros Educativos Agostinianos e obras sociais também, onde os agostinianos da província Nossa Senhora da Consolação e Correia atuam, né? E eu estou aqui bem amparado porque tenho várias pessoas da equipe que estão aqui e que atuaram diretamente na implementação desses protocolos e construíram esses protocolos de acolhida sociopastoral. Então, é uma alegria estar conversando, estar aprendendo, né, nesse espaço de diálogo, de construção coletiva, mais esse espaço, né, Gregório, que a ANEC propõe para a gente nesta tarde de sexta-feira. Vamos ver se vai dar certo aqui. Quando estiverem vendo a minha tela, me avisem, por favor. Certinho, Clóvis, estamos vendo. Já está grande para todo mundo? Sim. Tá, já está grande. Muito bem. Eu não os vejo, então, se precisarem me interromper, por favor, é só falar. Então, nesse seminário estadual, né, da ANEC, temos aí a presença de várias pessoas, né, de vários pastoralistas das comunidades católicas, né, dos centros educativos católicos, e é tão bom, né, quando eu fiquei observando o Gregory no início, falando das cidades, né, me deu um sentimento tão bom, Gregory, porque há pouco tempo, né, isso seria quase que impossível, né, que nós participássemos, né, de um evento como esse, estando em nossos lugares, em nossos centros educativos. Então, a interiorização tão sonhada pela ANEC, também por nós do Conselho da ANEC, vê-la acontecendo desta maneira, né, tendo aqui o Genésio, tendo outras pessoas aqui do interior do Estado, me deu um sentimento muito gostoso, saber que Padre Júlio, que já esteve com a gente também no último seminário que fizemos, então isso realmente tem uma sensação muito boa, saber que a tecnologia, apesar de não permitir o toque, permite o encontro virtual, que já é algo bastante consolador para esses tempos. Recordando aqui, estamos hoje, então, falando, como já bem adiantou e bem refletiu aqui com a gente, né, a pastoral no contexto de retorno presencial das aulas, repensar a evangelização na pandemia e no pós-pandemia, né? Então, acho que esse é o desafio, né? Repensar, porque pensar a gente já pensa há bastante tempo, nós já temos muitas crenças, nós já temos muitas certezas e temos também muitas dúvidas. E quando a gente apresenta alguma coisa e alguém fala para a gente, olha, tá legal, mas dá para você melhorar? Dá para você repensar? Então, é assim que eu me senti, e junto com tantas equipes, né, nesse primeiro momento, né? Nós já sabíamos fazer, ou achávamos que sabíamos fazer muitas coisas. E, de repente, vem a pandemia e fala assim, não, olha, dá para fazer de novo? Dá para você repensar? Todos estávamos, né, com os planejamentos prontos no início,
de 2020, e é interessante porque a pandemia já vinha fazendo um estrago danado, né, em outros países, né, começando pelo Oriente, passando pela Europa, e nós ainda não acreditávamos, né, já tinha cidades fechando, e a gente falou, não vai chegar aqui, até que chegou para a gente aqui, foi no dia 18 de março, né, e aí nos obrigou a repensar tudo que a gente sabia e fazer de uma forma diferente. Dentro desse desafio, né, nós, nas comunidades agostinianas, construímos os protocolos de acolhida sociopastoral. E aí, gente, o que eu quero partilhar com vocês aqui, hoje, não é dizer o que fazer ou como fazer, né? Porque, como eu disse, né, nós já sabemos fazer muitas coisas. Nós já temos muito know-how, como se diz por aí, em muitas coisas. Então, é muito comum em seminários de boas práticas, né, que a gente, quando escuta lá uma prática, a gente fala assim, mas isso a gente já faz, né? Então, o que eu quero hoje levar aqui é inspiração para que com quem fazer, né? Com quem nós podemos fazer tudo isso. Motivá-los, né, que é possível, sim, ter uma atuação muito fértil da pastoral neste período. Eu acredito que vocês também viveram, num primeiro momento, né, assim, um susto. Hoje eu conversava com o Neném, né, os primeiros meses para a pastoral foi de paralisação, né? Eu falei assim, olha, gente, nós ficávamos torcendo para o retorno presencial o quanto antes, para botar em prática todo o planejamento que era e é, muitas vezes, todo ancorado na presencialidade. Então, aí a gente teve que pensar com quem fazer e onde fazer. Ou seja, o espaço passou a ser totalmente repensado também, porque nossas ações estavam, como eu disse, totalmente alicerçadas na presencialidade, no encontro. E ainda é muito importante ancorar nossas atividades na presencialidade. Mas nós não podemos dizer que não é possível ir para outros espaços, ainda que virtuais, outros aerópagos. Nós precisamos povoar outros ambientes, assim como fez os antepassados aí da nossa igreja. E aí, por incrível que pareça, como é que chama isso na psicologia, né? O gatilho que eu tive, eu recebi de uma pessoa da nossa equipe, né, um documento da FAGE. Isso foi muito no início, quando a gente começava a ter que estudar um monte de protocolos de biossegurança, né, falando de distanciamento social. E aí eu recebi, isso deve ter sido há 3 meses, talvez, de ter começado o distanciamento social, interrupção das atividades presenciais. Eu recebi um documento da FAGE, né, que falava, né, que terminava com essa frase aqui: era um prato cheio para nós que somos incorrigivelmente pensadores e adeptos do exercício de ter esperança. E nesse documento, eles... deixa eu ver se aqui tem um ponteiro aqui. E nesse documento, né, foi a primeira vez que eu vi uma instituição, né, seja leiga, católica, né, falando, né, de protocolos biopsico socioespiritual. Eu achei isso tão interessante que eu falei assim, nós já estávamos assim poluídos, né, de tantos protocolos de distanciamento social, de segurança, de lave as mãos, as instituições construindo muitas formas de orientar a população de como não tocar, de como não se contaminar, né? E aí eu comecei a provocar, né, trouxe essa discussão para dentro da nossa instituição, e foi aí que nós construímos os nossos protocolos de acolhida sociopastoral. Para fazer essa reflexão, né, nós também fomos premiados, eu diria assim, né, durante a pandemia do ano passado, com a carta encíclica Fratelli Tutti do Papa Francisco, isso em 3 de outubro de 2020, né, quando ele compartilhou
com o mundo esse documento, né? Mais um belo documento. E esse documento ele veio justamente no momento em que nós estávamos construindo esses protocolos. E aqui eu trago, o ser humano está feito de tal maneira que não se realiza, não se desenvolve, nem pode encontrar a sua plenitude, a não ser no sincero dom de si mesmo aos outros. E não chega a reconhecer completamente a sua própria verdade, senão no encontro com os outros. E aí, novamente, como fazer esse encontro com o outro sem a presencialidade, ou como planejar a presencialidade sem se encontrar, né? Eu lembro, assim, muitas vezes, algumas equipes falavam, gente, nós vamos preparar o retorno, mas nós temos que ir para lá, para a escola, para o lugar, para o nosso lugar, para falar do primeiro encontro. E aí logo vinha, mas nós não podemos ainda há muito risco, há pessoas da equipe que não podem se encontrar, há determinações legais, aqui no caso da região metropolitana, ou melhor, da base do Cinep, do Cinep, né, que dizia, não, os trabalhadores da escola não podem nem sequer entrar na escola para fazer esse tipo de planejamento. Então, mas nós sabíamos que precisávamos encontrar uns com os outros. E aí, dentro dessa construção, nós entendemos que o nosso documento precisava, né, ter 4 eixos. O primeiro foi da humanização do espaço físico, o segundo do acolhimento, o terceiro da escuta empática e o quarto das ações que cuidam e transformam. E agora eu falo um pouquinho de cada uma dessas dimensões. Eu acho que meu tempo também já está acabando, mas vamos lá. 5 minutos. Só 5? Que bom. Só 5. Então, olha só. Esse eixo da humanização do espaço físico, né, foi para dizer da importância que da acolhida no espaço físico, de como deve estar a mobília, de como devem estar colocados os cartazes, que não fosse só uma poluição de aqui pode pôr a mão, aqui não pode pôr a mão. Então, isso continua ainda valendo, né? Porque nós continuamos ainda neste movimento, né, de preparação da escola. Há grupos que ainda nem retornaram para a escola, né? Nós temos aqui ensino superior e alguns locais que ainda não retornaram. Nós temos ainda grupos que vieram alguns dias na escola, mas que já tiveram que ser novamente foram impactados por alguma contaminação. Então, essa acolhida do espaço físico ela é constante e é muito importante que a escola invista nisso, nessa ambiência, na arquitetura, né, na horizontalidade, dentro do possível, que as pessoas, que seja permitido o encontro, ainda que seja um encontro de olhares, ainda que seja um encontro, né, que não permite o toque, mas que permite o encontro de alma, o encontro de corações. No acolhimento, né, também nós pensamos, né, de que é preciso acolher quem acolhe. Então, é muito importante também verificar se nós nos deparamos muitas vezes que no retorno, uma pessoa que na câmera do Teams, do Meet ou do Zoom, parecia que estava tudo bem, porque eram alguns momentos que a câmera abria, mas no presencial você vê que a pessoa volta muitas vezes sem estrutura para dar conta daquela presencialidade. Então, acho que é muito importante que nós façamos também a leitura dos nossos colaboradores, dos nossos agentes de pastoral, dos nossos alunos, de como é que eles estão para poder acolher, né? Isso é fundamental também. Nunca foi tão importante investir nessa acolhida psíquica, socioemocional também, para que quem acolhe dê conta de acolher, né, seja acolhido também. A escuta empática, né, foi um outro eixo que nós criamos também vários espaços dentro da escola para que tanto alunos quanto profissionais possam ter onde falar e com quem falar. Dinâmicas também que pudesse propiciar esse encontro das pessoas. E o último eixo, né, as ações que cuidam e transformam. Nunca foi tão sério, né, a crise que nós estamos vivendo aí, com mais de 20 milhões de pessoas que passam fome, né, e mais da metade da população brasileira, mais de 100 milhões de pessoas, numa situação de insegurança alimentar. Hoje, antes de vir para cá,
eu tive uma reunião com a Caritas, que está lançando agora, né, no mês de setembro, uma campanha de arrecadação de alimentos em todas as escolas católicas do estado de Minas. Então, a importância também da solidariedade nesse momento, de ir ao encontro. E muitos projetos que eram apoiados pelas escolas católicas não foram porque as ações não aconteceram, né? Muitas ações de voluntariado, muitas campanhas não aconteceram devido justamente à impossibilidade. É muito importante que a pastoral, né, ao pensar essas ações, que ela use de ferramentas de planejamento, né? Nós temos hoje uma série, né, 5W2H, Kanban, Smart, ou seja, PDCA, para que a sua ação possa chegar a todos sem que você precise explicar. Dentro do objetivo de uma escola em pastoral, é muito importante que a gente conte não só com a equipe de pastoral, mas nós estamos até brincando, né, que nós estamos contratando na nossa instituição, nós temos mais de 1.000 vagas para pastoral, para dizer assim, todos os colaboradores da instituição podem atuar e trabalhar na pastoral, mas é importante que você ofereça um material de qualidade, um material que seja compreensível para que não dependa apenas do DEPAS, ou melhor, da pastoral, né, DEPAS é como a gente chama, né, dependa apenas da pastoral as ações que serão implementadas. Aqui eu ia detalhar um pouquinho, mas como também o documento chegou para cada unidade, né, todas as unidades, tanto de alunos pagantes quanto as escolas sociais, no caso aqui os planos de ação, enfim. E termino aqui com essa frase do Bichuano no livro A Sociedade do Cansaço. A sociedade do desempenho e a sociedade ativa geram um cansaço e esgotamento excessivos, estado característico de um mundo que se tornou pobre em negatividade e que é dominado por um excesso de positividade. Então, nós precisamos também entender, né, que o sofrimento ele faz parte da nossa vida. É comum a gente achar que a doença é algo errado, que o que está dando errado não poderia dar errado, mas nós também precisamos entender, né, que há falhas, que há dificuldades, e precisamos acolher também todos esses momentos nas nossas unidades, principalmente nós que também estamos nesse mundo da positividade, onde tudo tem que dar certo, nada pode dar errado, tudo tem que estar previsto, tudo tem que estar, né, nós temos que o tempo todo gerenciar os riscos. Isso está dito, e é verdade. A pastoral também não pode ficar de fora disso. Ela tem que ser proativa, ela tem que ser de qualidade. Mas é preciso que dentro da pastoral e dentro das unidades, a acolhida aconteça em todos os seus aspectos. Muito obrigado. É um pouco da partilha que eu trago aqui. Era pouco tempo, espero ter conseguido dividir alguma coisa com vocês aí. Um abraço. Com certeza, Clóvis, muito obrigado. Acho que essa partilha foi muito boa para todos nós pensarmos o que é que nós podemos fazer nessa dimensão